Olá, galera, tudo bem? Vamos lá para mais um episódio do Pod Fênix. Hoje o nosso entrevistado é o Celso Santana, jornalista e ator. Tudo bom, Celso? Tudo bom. Celso, eu tava aqui olhando o teu mapa astral e descobri que tu era um virginiano. E assim, ó, ponto. Pra mim, não quero saber mais nada. Porque assim, ó, as minhas seguidoras, o que elas mais queriam era um virginiano. Porque eu tenho trauma de virginiano. Eu também. Tu também? Eu fui criada por uma virginiana. Tive amigos virginianos, enfim. E todo mundo fala que virginiano é metódico. Tu é assim, organizadinho, tem que ser isso, nesse horário, nessas coisas. Tem que ser. Roupa assim, roupa assado. Tu é assim, organizado na casa? Eu sou organizado. Eu sou organizado no guarda-roupa, por exemplo. Tipo assim, esse tempo tava tanta bagunça em casa que eu disse, não, vou ter que chamar alguém pra me ajudar a ajeitar isso aqui, né? Aí tá, foi um amigo meu ajudar. Não, organizamos, quando ele abriu o guarda-roupa, ele pensou que dentro do guarda-roupa, o guarda-roupa tava todo ajeitadinho, casaco pra cá, camisa pra lá, sabe? Sério que tu é assim? Às vezes a casa não. Mas o virginiano tem um detalhe, ele anda tão organizado que não encontra nada. Então, eu tenho um amigo que é canceriano, e a casa do cara, tu sai tropeçando em tudo, mas tu diz, ô fulano, cadê o negócio? Ele só estica o braço e pega. Então, ele sabe onde está tudo. O virginiano é organizado, mas ele tem uma organização para alguma coisa e para outra não. Mas tu sabe que eu sou totalmente desorganizada, né? E daí, tipo, tem a menina que trabalha comigo, tem a Vanessa, que é minha assistente, enfim, e elas são extremamente organizadas. E aí elas organizam as coisas de uma maneira que depois eu não me acho de jeito nenhum. E eu sempre fui assim desde pequena. Minha avó era virginiana. Então ela tinha que ser isso, disso e metódica. Pra te limpar um vidro, tu tem que limpar 3 vezes o vidro com esse pano, com esse pano, com esse pano. Porque tu tem que ser assim, porque tem que ser assado. E eu me lembro, e pra mim isso era muito complicado. Então é uns traumazinhos, né? Uns traumas. E hoje gente, eu adoro uma casa organizada, mas eu sou disso. É a minha bagunça. Eu me acho dentro da minha bagunça. E isso te faz mal de vez em quando? Te dá um toque não, mas alguma coisa assim? Não, mas a verdade, né, é a seguinte, eu gosto tudo meio organizado. Mas se eu vou num ambiente que não tem as coisas organizadas... Não, eu tento... Porque como eu sou uma pessoa de teatro, eu vejo que tu vê muito como cenários as coisas. Também, e até para construção de personagens, porque eu escrevo muito. Agora eu estou escrevendo uns roteiros para cinema. Nem é para cinema, é para minisséries, né? Legal! Fazendo... Que eu já escrevi em 2013 e agora vai ter um remake, assim, vamos dizer. E desse mesmo negócio que eu escrevi lá 20 anos atrás. Já teve o episódio? Já teve, foram 5 episódios na Qual TV foi? Bandeirantes Rio Grande do Sul. Era Na Moral o nome do programa. Eram 5 jovens detetives. Gente, tu não vai acreditar. Meu Deus! Tu não vai acreditar, a gente tá rindo aqui. O meu marido falava dessa série que ele fez teste. Na escola de atores e tal. Sim! Eu fui o cara que tava fazendo o teste, ele vai me bater agora. Sério, meu Deus do céu! Para tudo! Sério! Gente, ele falava isso e dizia, mas não porque eu não conhecia essa série. E falava, não tem essa série. Eu fiz, e ele adorava dizer assim, ele fala que fez pra Canaviais da Paixão e pra Na Moral. E a gente dizia, não, sério isso? Saiu Na Moral com música, né? Na Moral, só Na Moral. Sim! Jota Quest? Jota Quest. Sério isso, meu Deus. Gente, vocês não estão acreditando. O meu marido, a gente acabava com ele dizendo que essa série não existia. Não, existiu. E ela vai voltar agora. Ela vai voltar agora, assim, em outro formato, com as pessoas mais velhas e tal, mas é uma série de investigação ainda, porque na época eram 5 jovens detetives que misturavam as Panteras, Scooby-Doo, aquela coisa mais antiga, assim, até dos anos 70. Sim, adorava. E agora adoro não, até hoje. agora é um seriado, vai ser uma minissérie bem mais pesada. Assim, pode dar uns spoilerzinhos pra gente? Não tem problema nenhum dar spoiler, mas é um grupo que faz investigações para uma pessoa, bem aquela mistura de As Panteras e tal, tem uma pitadinha de humor de Scooby-Doo e tal. E eles pegam investigações para fazer, mas as pessoas só entram nessa história agora que elas já estão com mais idade, porque elas estão precisando de grana.
E cada um tem uma história. Um está com a mãe com problema, que precisa de grana para um tratamento da mãe. Outro está viciado em drogas. Outro está numa situação que não tem grana nem para alugar alguma coisa, para morar. Então aceitam trabalhar de novo com a pessoa por uma questão financeira. E é o mesmo pessoal... Não tem como. Não Sabe tem por quê? como. Porque agora eles estariam com 24 anos. Esse pessoal que fez em 2003, agora está com 40 e poucos. Eu até procurei no Instagram e peguei amizade com eles, porque em algum momento... Meu marido tem 34. Quando ele fez o teste... É porque ele não tinha idade. Talvez. Porque, sim, ele fez... Gente, tu acabou com a vida do meu marido. Acabei, ele vai me bater, ele tá ali embaixo. Ele tá ali embaixo. Ele vai ficar... Eu vou sair por uma janela. Vai ter que sair. As janelas estão tudo fechadas aqui. Tem que ser. E ele era judoca, olha só. Putz, então vai valer a pena, porque eu corro, né, todos os dias. Por que tu corre? Eu digo... Agora descobri! Por que tu corre? Eu digo, pra exercer o plano B. Né? Mas a minha produtora, que agora eu tô muito chique, né? Eu tenho uma produtora, porque tô me sentindo maravilhosa. Ela me disse que tá humorista também, né? Ele... E aí, quando eu tava montando o teu mapa, eu descobri que tu tem um ascendente em Áries. E aí eu fico imaginando como é que... Eu fiquei imaginando eu e a minha avó no mesmo corpo. Porque a minha avó, virginiana, e eu tendo um ascendente em Áries. A gente totalmente... Uou! Né? Eu sou capricorniana, mas meu ascendente é Áries. Então é o que rege sobre mim. Como é que tu é? Porque o Áries, ele é muito acelerado. E tu é acelerado. Eu tô aqui falando contigo, eu tô vendo que tu tá aqui. Eu sou um pouco acelerado. E como é Na que verdade, é isso? a minha namorada, Moira, fez um mapa astral meu também. E aí ficou com essa coisa do Áries do Virgem, né? Eu digo, agora aguenta. Tu ficou nisso também? O Áries dele é forte nele. Mas eu queria ver muito. É que a namorada dele tá aqui, gente, também. Então eu virei agora pra falar com ela. Moira. E aí, porque o Áries é 220, às vezes tu não aguenta. E como é que tu lida com isso? Pode falar aqui pra gente escutar um pouquinho. Posso falar? Pode. Eu acho que eu vejo muito, ele é meu complemento, eu vejo muito, eu sou Libra de ascendente, então eu adoro energia de Áries, porque Áries Equilibra e Áries, eles são um complemento um do outro. Então é uma energia muito afirmativa. E qual é o teu eu acho que a iniciativa de trabalhos, eu acho que ele faz muita coisa produtiva. Que é o Áries. Eu acho que o Áries dá uma afirmação de mostrar o lado virgem. Se eu for pensar como é que o virgem e o Áries poderia ser conflitivo, né? De o virgem ser muito metódico, muito precisar as coisas muito perfeitas, muito organizadas. Mas eu acho que o Áries dá uma espontaneidade de afirmar isso. Eu sou assim e pronto, vamos lá, né? Porque é exatamente isso que... Olha, ela tá perfeita nisso aí. Tô com medo. Tá com medo agora, porque assim, mas é verdade, o Áries, ele é muito... Vamos fazer, vamos acontecer, e depois a gente vê o que vai dar. Eu sei porque às vezes a Vanessa, ela me fala bem assim, Fênix, tá faltando tal coisa, tem que fazer isso. Tá, vamos ver. E aí, ela... Meu Deus, eu falei, gente, é verdade. Peraí. Aí ela falou, meu Deus do céu, como é que a gente tem que resolver? E tu é assim também. Sim, eu até um amigo, assim, né, de longa data, ele é de Touro, faz 5 de maio. Metódico. Mas ele abre caminho, sabe? Eu acho que baixa a cabeça. Touro. E ele diz assim, mas tem negócio que vão fazendo, assim, que eu digo, cara, baixa a cabeça, abre caminho. É uma caminho. parceria muito boa pra abre isso. caminho que eu vou atrás. E vai, sabe? Daí ele metia o projeto e eu digo, agora vamos. Tá, eu fiquei muito interessado, porque tu sabe, né? Tu vai ter que pagar terapia pro meu marido, deve ter feito muita terapia, porque tu negou pra ele. Como é que agora que tu tá produzindo isso, certo? Tu tá escrevendo essa série. Só escrever. Tá, e isso vai entrar no ar quando? Vai começar a ser gravado? Como é que vai funcionar? Não, na verdade, eu recebo assim um trabalho, vamos retomar isso aqui. Às vezes a pessoa até quer que faça mais alguma coisa, mas eu não faço. Eu digo, não, a minha história é escrever. Então, eu até tu não quer mais atuar? Não. Aí eu atuo para outras coisas, mas não para essa história na moral, porque eu não vejo nem personagem no meu perfil. Eu posso até sentar no banco da praça e ler um jornal para fazer o Hitchcock. O Hitchcock aparecer ali, ou até o Stan Lee ali nas histórias em quadrinhos, nos filmes agora dos super-heróis, né? Aparece o Stan Lee ali. E se passa no Rio Grande do Sul, essa No Rio Grande do Sul, até a história, assim, a gente está botando num edital agora, mas
vamos gravar um piloto igual para... Porque como tem agora os canais de streaming, eles estão sempre precisando de material. Verdade. Então a gente vai oferecer para Amazon, para Netflix, né, e para outros. Mas a gente vai gravar um piloto e apresentar. Não que esse piloto depois serão os mesmos atores, mas isso dessa vez eu não quero me meter. Eu quero ficar só com o roteiro, né? Eu disse pro diretor, pega produtor, pega tudo. Porque eu tenho sempre 3, 4 projetos tocando. Então eu quero tocar esses projetos e ficar só numa parte de cada um. Eu entrevistei um outro episódio de podcast o Miguel Carvalho. Ele trabalhou muito nessa parte de produção também. E ele falou bem assim, Fênix, o legal é tu chegar na parte de fazer ali. Agora aquela coisa de ver como é que vai ficar a luz, de ver não sei o que. Ele disse que isso é muito cansativo. Yeah. E essa parte é o que te cansa, é o que ou tu gosta, tipo, tu tá escrevendo agora, tu quer ir lá dar uma olhadinha, o virginiano, ele vai lá dar uma olhadinha, vai lá ver o que funciona ou não? Não, eu escrevo e ainda digo pro diretor e pros atores, se a tua fala, tu acha que tu tem como dar ela melhor de outra forma, dentro do roteiro, pode dar. Mas assim, ó, tu vai estar na mão do diretor. Porque o teatro eu considero mais a arte do ator, porque o ator pisou em cena é um ator. Tu gosta de teatro? Gosto muito, fiz mais de 20 peças como ator. Mas o cinema e o vídeo, minissérie, é a arte do diretor. Agora, se o ator no vídeo ele vai dar um texto, uma fala que fique com uma verdade melhor do que o que eu escrevi, mas dentro do contexto eu prefiro que ele diga aquela fala. Né? Então eu não tenho... Eu sou um cara... O que eu escrevo de dramaturgia, eu deixo livre. Eu quero a ideia. Apresenta a minha ideia ali, porque aí tem que estar dentro daquela ideia, né? E como é que tu te sente? E tu sabia que a tua lua é em Ares também, né? Não. Eu sabia, mas esqueci. Eu sabia, mas esqueci. Né? Sabe que, olha, é muito Ares, olha, passa voando o Virgem, o Ares te cobre bastante. E aí tu tava me falando disso, de atuar, de tudo mais. E como é que tu se sente quando tu vê a tua obra ali? Né? Quando tu fez lá a série antes, que tu viu a tua série, como é que tu te sente? Não, é uma... Dá uma realização, né, pra pessoa, um prazer grande, assim. Assim como eu já escrevi letras de música e bandas cantaram. Então é a mesma sensação. Não, mas são letras aí, meio de deboche, assim, e tal. Mas já rodou, já foi até o Ceará, tem letra minha que roda mais pra lá do que pra cá, entendeu? Tu sabe que eu sou muito, tipo... As pessoas pouco me conhecem no Rio Grande do Sul. Eu é mais do Mamptuba pra cima. Gente, Mamptuba é o rio que separa Santa Catarina do Rio Grande do Sul. Pra lá, tipo, é muito mais do que aqui no Rio Grande do Sul. Tu acha que as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, elas valorizam muito mais lá pra cima do que da terra mesmo ou não? Não, o Rio Grande do Sul tem uma cultura bem peculiar, assim, em relação ao Mamptuba pra cima. Mas o gaúcho valoriza também bastante, eles valorizam o gaúcho, eu não vejo muita divisão. Claro que tem uma coisa nossa mais forte aqui com a região do Prata, né, com o Uruguai, com a Argentina e alguma coisa mais um pouco do Paraguai também. Eu queria te perguntar, Celso, eu adoro fazer essa pergunta, tá? Como é que tu te via, o Celso, quando tinha 7 anos? Isso é ótimo. Eu me imaginava jurista. Imaginava juíza, eu me imaginava assim. Não, na verdade, como eu me imaginava, porque eu sempre fui meio de fazer brincadeiras, né, desde 6, 7 anos. Sabe que isso é do Ariano, né? Ariano é sarcástico. Então assim, o que eu me lembro da época, porque até uma professora dizia, esse aí tem que ir pro lado da arte, porque todo dia tinha uma cadernetinha, ela mandava um recado pra minha mãe. Aí um dia... ela mandou um recado e disse assim, tem que vir na escola, porque eu tava demais, né? Falava muito e tal, interferia na aula. Aí a mãe foi lá e ela disse, mas... E começou... Aquela época não tinha estatuto da criança e do adolescente e não tinha essa coisa toda. Simplesmente eu tava de mão dada com a minha mãe e ela reclamando de mim na frente da minha mãe e eu ali ouvindo.
que eu não sei o que eu tenho que aguentar, mas bem assim, ela estava estressada comigo, coitada. E a minha mãe ali quieta ouvindo, né? Daí, era vergonhoso, né? Era vergonhoso, mas eu quieto ali ouvindo. Isso. Daí, quando ela terminou de falar, a minha mãe disse assim pra ela, mas tu só vai aguentar esse ano, eu vou aguentar a vida inteira. Mas na hora tu não... Depois quando eu tô com 11, 12, 13 anos, eu começo a pensar, pô, como é que minha mãe me fala aquilo na minha frente, sabe? Sabe que eu tinha uma professora da 3ª série, professora Vera do Canto. Pro meu azar, ela tinha sido colega da minha tia no magistério, que a minha tia fez o magistério. Eu acho que era um outro nome, mas pra mim é magistério. E aí, conheci a minha avó, eu fui criada pelos meus avós. E aí eu também, a professora, bilhetinho, e só com os pais o responsável aqui. Fui lá, chegou a minha avó lá. Castigo, sem ver TV, sem não sei o que, tem que dar um jeito na pessoa. E às vezes não é, às vezes a gente quer extravasar, a gente quer entender o outro, não sei se tu é assim, mas eu gosto de saber a história da vida das pessoas. Tu tava me contando agora um pouquinho antes da gente começar, que tu começou a fazer aluguel pelo Airbnb, e tu contava histórias, escutava a história das pessoas. Como é que foi isso? Não, chegou em 2019, eu fiz pouco, né? Tenho apartamento no centro, assim, de Porto Alegre, e eu digo, não, vou fazer o Airbnb. E aí comecei a receber hóspedes de tudo que é lugar, da Polônia, do Peru, sei lá... Falava como? No inglês? Inglês ou espanhol, que eles falavam espanhol também. Claro, não falo espanhol, mas espanhol é quase nossa segunda língua. É a nossa segunda língua. E aí recebi os hóspedes, aí eu resolvi entrevistar. Então eu abri um canal no YouTube, que eu fechei depois, que era Celso On Air. E depois BNB pequenininho, sabe? Então era Celso no Ar, que era Airbnb, né? Então eu dei uma associada, Celso On Air, BNB. E aí eu sentava no sofá lá de casa, em algum lugar, e entrevistava as pessoas. E isso era muito interessante, porque cada ser humano, né, é essa coisa, né, que ninguém me conhece, enfim, tu tá me entrevistando, mas cada ser humano tem sua história interessante, é um mundo, cada ser humano é um mundo completamente diferente. Eu acho que não é porque tu não tem suposto, tu tem a tua vida, tu tem a tua vida pública, né? Tu tem a tua vida, tu é um ser humano, enfim, tu tem histórias de vida talvez mais interessantes do que a gente entrevistar Barack Obama. Não sei, tu pode ter histórias melhores do que ele, tu entendeu? E se eu quiser saber do Barack Obama, eu vou entrar ali no Dar Uma Gugada e vou saber dele. Agora, de ti, tu pode ter histórias que nem tu já me contou daqui. E eu achei muito legal como é que foi tu ter pessoas, tipo, da Polônia no teu apartamento. Que é uma cultura totalmente diferente. Mas até uma pessoa daqui mesmo, que é uma cidade aqui bem do interior, que eu não me lembro o nome, uma senhora. Então ela estava com o neto na Santa Casa, que ia fazer uma cirurgia. E é bem perto da minha casa, Santa Casa, então eles ficaram ali em casa. E coisas que a gente não imagina, essa pessoa veio do interior e nunca tinha pegado um elevador. Aí ela entra na Santa Casa, no balcão, a mulher pede um documento, ela se identifica, pega um crachá, ela já vai no elevador e a mulher foi. Ficou no elevador, não sabia o que fazer, não apertou nem botão, era no 3º andar que ela tinha que ir, né, no Hospital Santo Antônio, que era da criança. Aí ela me contando depois. Daí ela abriu a porta do elevador, uma pessoa saiu, ela entrou, não fez nada. O elevador desceu e ela se assustou, porque o elevador para ela tinha que subir. Meu Deus, e aí desceu, quando desceu, alguém tinha estacionado o carro no estacionamento e subiu, e ela disse, olha, eu nunca peguei elevador, não sei o que, e a pessoa disse, não, eu vou até o 3º, qual é o andar? É o 3º, eu vou até lá. Foi com ela até o 3º andar, abriu a porta, levou ela até o quarto. Que ela tinha que ir. Em pleno ano 2022. Sim, mas é uma pessoa que mora no interior, nunca pegou elevador, é a mesma coisa, de repente alguém nunca pegou uma esteira de aeroporto, sei lá, né? Então são essas histórias, sabe? Cada um tem uma história. E tu cria, eu gosto de escutar histórias, né? Porque tu começa a entender a pessoa, tu começa a entender e qual é a visão dela do mundo também, né? Sim. E assim, porque o que pra ti é natural, pra pessoa que lá era algo novo, imagina. Pra ti é natural pegar o elevador, não sei que tu mora em apartamento, eu não sei que andar tu mora, se tem elevador no teu prédio, mas pra ti é algo natural. E pra aquela pessoa... É que nem a pessoa que tu fala que não conhece o mar. Tu pensa, mas como é que uma pessoa não conhece o mar? Pra gente é habitual, pega aqui, pega ali, é freeway, bum. E para as outras pessoas não é algo mágico, é algo místico. E que história de todas essas, além do elevador, dessa senhora do elevador, qual mais te chamou a atenção? Não, uma que me chamou bastante atenção foi um rapaz da Romênia que ele tocava órgão e era especialista em órgãos.
E ele veio pra quê? Ele mapeou Porto Alegre. Ele mapeou a América Latina e onde tinha alguns órgãos com determinadas especificidades que ele queria conhecer. E o que surpreendeu ele é que assim, ó, em todos os locais que ele ia antes de vir ao Brasil, as igrejas estavam sempre abertas e ninguém impedia ele de sentar e tocar o órgão. Porque não passava pela cultura, pela cabeça dele, que dentro de uma igreja tu ia ter que ter alguma autorização. Então ele disse, ele entrava numa igreja, estava vazia, ele ia lá, sentava no órgão, tocava, às vezes não aparecia ninguém, levantava e ia embora. Ele queria conhecer a sonoridade, ele pesquisava o órgão, olhava, batia foto. E aí ele chegou no Brasil e aqui não, aqui eram só impeditivos. Ele disse que um órgão que era de uma determinada igreja aqui, que ele queria conhecer, nem vou especificar a igreja, e ele queria conhecer, ele disse que foi uma burocracia e tal, que não entrava na cabeça dele aquilo. Porque não entra na cabeça, é outro mundo, outra cultura, e ainda mais numa igreja, ter algum impeditivo. Mas esse me chamou bastante atenção também, assim, né, porque a forma... Teve um peruano também, que ele queria... Porque o peruano, a gente tem vamos dizer assim, uma relação que muitas pessoas têm do Brasil numa projeção com os Estados Unidos, né? Tomando como modelo... Uma ideologia. E esse rapaz que foi lá em casa, um rapaz novo, ele tinha uma projeção semelhante em relação ao Brasil. Ele era a terra dos sonhos. Terra dos sonhos dele era o Brasil. Sonho então, americano, sonho brasileiro. Era o sonho brasileiro. É bem isso. Então tu vai aprendendo muito, né? Eu até estava conversando com meu filho essa semana, que vontade de abrir por Airbnb, né? Porque é uma riqueza, sabe? São tantos Imagina mundos. quantas histórias não tem. A minha sogra, uma época, abriu também por Airbnb e recebeu uma alemã, que minha sogra, ela... Ai, vai me faltar agora a memória. Mas a biodança. Então é algo... que é um mundo inteiro. Então ela recebeu algumas pessoas da biodança, uma francesa e uma alemã, se eu não me engano. E diz que aí, conversando, é uma outra cultura e é legal, né? Porque tu fica imaginando, gente, o que elas estão fazendo aqui em Porto Alegre? Porque a gente tem essa visão, o que elas vieram conhecer, o que querem saber e tudo mais. Agora, voltando. Tu falou que tu era muito arteiro, enfim. E o que te levou a ser jornalista? Eu tive uma diretora de teatro que gostava dos meus textos, Nair D'Agostino, que foi diretor da Moira também. E que a Moira é atriz, diretora, professora de teatro e tal. E aí eu digo, sabe uma coisa? Porque eu fiz 2 anos de curso de ator com a Nair ficou 5 anos na Rússia estudando um método Stanislavski. E eu fiquei 2 anos de ator com ela. Eu digo, não, vou fazer jornalismo para dar que é mais complementar. E eu já trabalhava em rádio e não era jornalista. Então isso causava um certo atrito com o sindicato de jornalistas. Qual rádio que tu trabalhou? Eu trabalhei, a primeira foi a Rádio Ipanema. Em 86, assim, a Ipanema tinha 2 anos, né? Então eu peguei aquele período de nascimento da Ipanema, com Newton Fernando, que era o diretor, Júlio Reni, Jimmy Joy, Mary Mesari, por aí vai, né? Todo esse pessoal. E aí eu resolvi fazer o curso de jornalismo, e fiz com muito gosto, gostei muito do curso de jornalismo. Por exemplo, um professor dizia assim, tem 5 livros para ler, escolhe um desses 5 e lê. Eu lia os 5 e resenhava os 5. Fui cri-cri no curso, sabe? Fui virginiano no curso. E aí foi uma coisa complementar e eu gostei muito do jornalismo. Agora, o jornalismo tem uma coisa bem diferente do ator, né? O jornalista. Porque o jornalista, o que tem que aparecer é o conteúdo, é a notícia, não o jornalista. Que hoje esqueceram um pouco isso. E no teatro, não, o ator não tem como não ser ele que apareça, né? Pisou no palco, é ele, o ator. Então, eu achava legal essas linguagens. E a partir do jornalismo eu comecei a escrever também, comecei a adaptar textos textos de poesia, né, no primeiro ano de curso, em 89, assim, porque eu entrei velho já para o jornalismo, com 24 anos e os colegas com 17. Então, às vezes, no intervalo eu ia mais para a sala dos professores. Não, impressionante, ia para a sala dos professores conversar, tomar cafezinho. Claro, porque tu conseguia conversar, trocar uma ideia melhor com os professores e com teus colegas. Mas aí eu comecei a escrever também, a partir dali, escrever mais para teatro, já no começo do curso de jornalismo. E tu fez bastante peça, escreveu bastante peça? Escreveu ou dirigiu? Não sei quantas eu escrevi. Por exemplo, eu escrevi em 8 dias agora, porque assim,
em setembro do ano passado, em outubro, um cara me falou assim, que já tinha aberto em setembro um edital da Fundação Nacional de Artes, da Funarte. Ele dizia assim, tem um prêmio para jornalismo. Prêmio. Daí eu olhei e digo, opa, mas esse prêmio aqui é muito bom. Mas só que o cara me falou 10 dias antes. Daí eu digo, não dá tempo de eu escrever um texto. Aí passou 1, 2 dias, eu cheguei pro meu filho, eu digo, sabe uma coisa, eu vou escrever um texto. Mas só tem 8 dias, acredita? Aquela palavrinha. Foda-se. Vou lá. Tá. Escrevi, fui premiado no negócio. Uau! Em dezembro. Aí entrou o dinheiro. Mas isso é uma bagagem de 20 anos escrevendo, né? Aí, eu digo, não, escrevi agora. Tá, e tu tem uma rotina assim pra te escrever? Tu senta, escreve? Não, isso eu sou até para projeto. Eu tenho uma especialização em gestão pública, que é assim, ó, que é organizar coisas e tal. Tá me ligando de São Paulo. Eu tô sem gravata. Não, isso aqui é a Clara me liga toda hora. Aí não atendo, né? Aí eles me mandam uma mensagem, receba as suas na caixa postal por R$4,99 ao mês. Filha da mãe, né? Eles ligam e te mandam receber a mensagem. Se a Clara me patrocinar, eu deixo de reclamar. Eu também. Eu até ajudo ele. Nós e o Brasil, né? Nós e o Brasil, porque não é claro, é vivo, é tudo ligando. Mas nem mesmo eu tava falando de... Você tava falando como é a rotina do texto. Não, mas eu não tenho uma rotina muito... Por exemplo, eu escrevo poemas, também já fui selecionado em alguns editais de poemas e tal, participei de algumas mostras. Como é que funciona isso de edital? Eu não entendo muito. Não é edital. Às vezes a pessoa... Prêmio, alguma coisa? Não, às vezes assim, ó, um produtor inscreve um projeto no edital que é para poetas apresentar um trabalho. Aí depois eles convidam os poetas para participar desse trabalho dentro de um edital que ele foi selecionado. E aí eu vou lá e apresento. Mas o que eu não trabalho só em dramaturgia, vamos dizer. Eu tenho uma ideia. Entendi. Né? Qualquer pessoa tem uma ideia. E aí eu digo qual é o melhor suporte para essa ideia ser apresentada. Às vezes, como é uma ideia longa, que tem muito material, daí tu faz uma minissérie, como é o caso do Na Moral. Aí como é um projeto que eu estou fazendo agora, que já é de 2007, apresentei em várias escolas, assim, por exemplo, Bala Baleiro, que são poemas sobre bala perdida. Aí eu escrevi em 2004 esses poemas a partir de uma reportagem que eu vi na TV. Bala perdida. O que aconteceu na TV, um cara apresentou uma reportagem e ele dizia assim, ó, aqui teve um conflito que foi no Rio, num morro lá do Rio, né? Numa favela teve um conflito e uma pessoa que estava a 500 metros da favela tomou um tiro daquela situação anterior e morreu. Nada a ver com então isso. É uma violência gerada por uma violência anterior e a pessoa não tem a mínima chance de defesa porque tu só caminhando e toma uma bala perdida. Não tinha nem nada a ver com isso. Claro que a maioria das pessoas que tomam bala perdida é exatamente isso. Tá numa situação, tá numa região de conflito. Né? Então a bala perdida tem endereço. Ela não é perdida. Ela tem endereço naquela região de conflito. Mas a pessoa estava 500 metros ali, nem ouviu o tiro e tomou o tiro. Né? Então a partir eu digo, não, tem que fazer. E aí o cara, quando foi naquele local do primeiro, onde deu o conflito, as crianças estavam brincando com os estojos das balas. Fazendo de bonequinho, estavam ressignificando. Sério? Dentro da realidade deles. Eu digo, não, vou ter que fazer alguma coisa disso aqui. Que louco, porque, isso pra eles é tão habitual, isso mas é tão normal, eu agradeço, né? Ao cinegrafista, porque enquanto o repórter estava falando da matéria, o cinegrafista pegou a câmera e baixou, e o repórter falando de fundo, e o cinegrafista teve a sensibilidade de filmar as crianças pegando os cartuchos deflagrados e brincando de bonequinho. Uma realidade, tu entende? O lúdico, o cruel, a criança fazendo do cruel a coisa lúdica. E eu digo, não, vou escrever. E aí eu escrevi em 2004 e não sabia como apresentar aquilo. Eu digo, eu não quero apresentar em teatro, não quero escrever um livro, não quero nada. Aí daqui a pouco me veio a ideia de fazer um baleiro, que é um manequim de loja, segurando uma bandeja, com cartuchos dentro da bandeja, que são as balas, mas não é bala doce, é bala de revólver com poemas dentro dos cartuchos. Quando a pessoa tira o papelzinho de dentro do cartucho, que tem o poema, sai até resíduo de pólvora ainda do cartucho, naquele papelzinho. Então a bala perdida passa ao lado, a moça ao virar-se perde o namorado. Ouço um estampido, a bala porém entra pelo outro ouvido. E assim eu fui fazendo vários poemas curtos sobre a questão da bala perdida. Que eu fiz essa mostra de 2007 a 2014, que era o baleiro segurando a bandeja, com balas com poemas dentro. E agora estou retomando, eu fui retomar em 2019, por toda uma situação política nacional, bélico-armamentista. Sim. Eu digo, vou ter que retomar essa exposição, porque voltou muito forte.
Tu é a favor Do quê? das armas? Não, nem um pouco. Não sou, não sou. Então, a exposição é justamente um cartão de visitas, porque é um paradoxo a exposição, porque ela mostra uma situação e convida a tu a lutar contra essa situação que se apresenta ali na exposição. Então, Cara, e tu tem que ter uma sensibilidade ao mesmo tempo. Eu gosto de ler, né? Eu gosto, mas a minha leitura é uma leitura totalmente aleatória. Eu gosto muito de ler livros espíritas, mas que contam histórias. Eu não gosto do livro do conteúdo. Eu gosto de livro de histórias, de entender, que fala da vida do cotidiano. Enfim, é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei. Minha avó era espírita, então era algo que eu sempre gostei bastante. Mas ao mesmo tempo eu acho que tu tem que ter uma sensibilidade quando tu tá escrevendo aquilo ali, porque tu acaba demonstrando o teu sentimento, tu tem que prender supostamente a pessoa ali também, porque é o que tu tá falando, e a pessoa tem que entender o que tu tá falando também. E aí eu fico imaginando como é que não sei se eu fui bem claro, assim, Sim. Como é que tu coloca isso? Como é que tu faz isso? Isso é natural? Isso... Porque eu fico imaginando uma lógica. não, assim, ó, eu nasci numa região, assim, ó... Tu é daqui, tu é de Porto Alegre mesmo, né? A Vila Cruzeiro em Porto Alegre tem 5 grandes entradas e a Vila Cruzeiro, ela tem ali entre 8... Só uma dedo. Gente, a Vila Cruzeiro é que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama vila, que é favela, tá? Então, uma favela, uma das maiores aqui do estado, é a Vila Cruzeiro. São vários complexos. Se compara mais ou menos ao Alemão, seria mais ou menos, eu acho, né? Mais ou menos o Alemão no Rio de Janeiro. Então eu nasci num bairro de periferia. E apesar de eu sou um cara alemão, com olho mais claro, mas eu vivi uma situação de periferia, mas... Tinha um paninho que te ajudava ali. Mas então... Um desvio, supostamente. Mas eu acho que isso me influencia muito na escrita, mas eu quando escrevo, eu não tenho filtro para dizer, vou escrever para esse público ou para aquele. Eu não tenho esse filtro. Né? Escreve o que tu tá sentindo ali às vezes no alguém momento. me faz alguma coisa por encomenda. Por exemplo, o Namoral agora é uma coisa um pouco por encomenda, mas eu não tenho filtros. Mas ele lá atrás, ele foi por encomenda ou não? Foi algo natural? Não, lá atrás essa escola de atores queria fazer um trabalho de conclusão com os alunos. E aí eu fiquei sabendo, apresentei um roteiro lá, outras pessoas apresentaram e o diretor selecionou aquele, não mexeu em nada no roteiro. E nem agora, disse, o roteiro que tu fizer está escrito, né? Daí eu peguei um estudante de cinema, né, o Thiago Lindemann, e eu notando, tudo que ele está dizendo, o que eu acho a gente fazer isso? Eu digo, faz. Tudo eu estou deixando, ele está escrevendo 60%, 70% do roteiro novo, e eu estou deixando, eu digo, então vamos fazer outra coisa. E ele está mudando tudo, eu digo, beleza, vamos mudar tudo. Então, já, assim, então esse roteiro do Namoral já vai ser outra coisa, vai ter 60% dele, 40% minha, não me interessa. Eu quero muito... Não, assim, é que tu tá me falando, eu fico imaginando que eu debochava do meu marido. A gente dizia, não tem isso, eu não me lembro dessa série. E ele, não, eu fiz seleção. Não, mas sabe o que aconteceu com essa série? Foi o seguinte... Tu vai sair daqui correndo, né? Vou sair correndo. Pai, eu não vim de tênis, vim de bota. E a gente levava as fitas para Bandeirantes, porque era no tempo ainda da fita cassete. Não, e ele falou, fita na VHS. Bandeirante, e a gente... Não teve, na moral, não teve. Tu quer ver se tem muito pouco material, porque a gente levava para Bandeirantes e a Bandeirantes simplesmente pegou as fitas e regravou. E que assim, então teve alguma coisa ali que eu não acompanhei, eu não sei como é que aconteceu, que não tem muito material disso gravado, tem pouco. Não tem, porque eu fui pesquisar, Mas né? saiu ao ar, foi ao ar na época, foi tudo, os programas eram das 11h30, meio-dia, aos sábados e tal. Os 5 episódios foram ao ar, foram reprisados, e depois se perdeu o material. Gente... Em 2013 isso. Se perdeu. Sim, ele foi da escola de atores, acho Mas que eu era tenho no Rio matéria Branco, de jornal, né? Era na rua Silva Só, no bairro Santa Cecília. Mas assim, eu tenho material que saiu em jornal, fotos, tudo, tem um monte de coisa, assim. Mas os vídeos em si da minissérie não tem. Celso, vamos lá. Mas assim, deixa eu te falar assim, Claro. O Balabaleiro esse, né, que eu também escrevi os poemas, eu não pensei em público, mas eu apresentei em 15 escolas de regiões De periferia, né? De bem assim que em alguns locais tinha que pedir licença permissão.
pro traficante e tal, explicava o projeto, o cara ia lá, levava alguém de escolta para tu ficar seguro, enfim. Cara, e eu apresentei. Desculpa, né? Mas aí o que acontecia? Eu montava a exposição sempre na biblioteca da escola e depois do intervalo de recreio, que era 10h30 da manhã, os alunos iam lá para ver a exposição. Eu ficava 10 minutos, eu apresentava a exposição, quem era o baleiro, explicava o que era, que eles tinham que ali ler os poemas, 10 minutinhos. Aí eles levantavam, ficavam no mesmo nível meu, liam os poemas e começavam a conversar. Então se tornava um lugar de escuta. Porque eles conversavam a falar de um assunto que era a realidade deles. E era o dia a dia deles, que era o dia a dia. Então, às vezes, começava às 10h30, era meio-dia, meia hora, e eles estavam lá conversando, porque eles não tinham espaço para conversar sobre aquilo. Eu vou fazer uma pergunta. Eu ando fazendo umas perguntas que eu acho que uma hora vão derrubar o meu podcast, mas eu vou ter que fazer essa pergunta. Mal vou começar e as pessoas vão derrubar. Eu quero fazer uma pergunta para ti. Tu acha que às vezes dentro da periferia, né, dentro da favela, eu tô falando numa visão minha que olha de fora, assim, um pouco, né? Tu acha que às vezes essa questão do traficante que faz a tua escolta pra entrar lá, enfim, às vezes a sensação que eu tenho é que eles quase que cuidam da comunidade mais do que o pessoal de fora. Tu tem essa visão? Tu tinha essa visão? E ao mesmo tempo eu tenho um tiroteio lá acontecendo. Não, eu não, assim, o Brasil é uma... o Brasil não é para amadores, né? Não. Como já disseram, aí não me lembro quem foi, mas a frase é ótima. Mas, por exemplo, eu morei num bairro em Porto Alegre, que era perto do antigo estádio do Grêmio, que era o Estádio Olímpico, que é o bairro Medianeira. E ali tinha 3 bocas de fumo e uma das entradas dessa Vila Cruzeiro, mas eu fui um cara de vila. E a Cruzeiro é enorme, né? É enorme. Então, assim, mas tinha uma boca de fumo, era na entrada da Cruzeiro, e mais 2 próximas à casa que eu morava. Então, quando eu fui morar lá, eu já fui conversar com os 3 caras. Já fui fazer amizade. Não, já fui lá e tal. Então, uma época eu tinha 2 abacateiros. E aí, aqueles abacateiros davam 100 abacates. Daí tu ia no mercado, o quilo do abacate era R$3 o quilo. Eu digo, não, vou pegar os abacates, cara. Tinha um Fiat Palio, né? Que é um carrinho lá. Enchi com mais de 100 abacates e levei na boca da Cruzeiro, porque era maior ali, eu digo, vou distribuir esses abacates aqui. Aí o cara chegou lá, o traficante, né, que eu já conhecia, e o que tem aí, abacate? Não, pode levar tudo. Eu digo, mas por quê? Disse, porque o teu abacate está verde, duro. O pessoal já vai abrir para comer. Vai estragar todos os abacates. Cuidado. Leva no mercado, que era o tal de Pese, supermercado Pese. Sim, o Pese ali na Carlos Barbosa. Na Carlos Barbosa, vende no supermercado e traz a grana aqui. Daí foi o que eu fiz, né? Eu fui no pé e digo, a situação é essa. Expliquei, né, pro cara. Ele disse, não, eu dou R$1 para tu comprar em mantimentos para ti aqui. Aí ele, não é R$1, é R$1 por abacate, porque ele vendia 3. Claro. Aí ele me deu um vale lá de R$100, eu fiz o meu rancho e dei R$100 lá na vila. Foi assim que funcionou. Mas tu vê, né? E o abacate hoje, né? Tá bem, eu tô tentando fazer uma dieta, eu vivo numa fase de dieta, né? E eu tô num novo ciclo pra tentar fazer uma dieta de novo. Gente, eu fui comprar abacate esses dias, tava, acho que quase R$9,90 o quilo. Eu falei, gente, tá um absurdo. O brasileiro tem que fazer dieta na marra, né? Vamos lá. Celso, eu fiz a tua numerologia, e aí eu vi que tu é um número 8. Tá? Ou seja, o 8 é o número da espiritualidade, da expansão, da comunicação. Então eu acho que tem muito isso teu, sabe? E de querer... a palavra não é se expor, mas querer transmitir o que pensa para ajudar o outro. É o número 8, é o número do infinito. Então tu tá sempre recriando. Eu acho que combina muito isso contigo, porque tu é da recriar, fazer a renovação. Então, é um número que tu vai estar sempre renovando as tuas ideias. Foi isso que tu falou. Em 8 dias eu fui lá e, bum, escrevi. Foda-se, era 10, então tá, agora ficou 8. Vamos pro pau. Eu acho que isso é muito legal. Porém, o teu desafio também, ao mesmo tempo, é, às vezes, tu ser... mais audacioso. Eu acho que tu é audacioso pelo que a gente conversou aqui, mas eu acho que às vezes tu podia ser mais determinado. Às vezes eu acho o 8 ele também te dá um pouco às vezes de medo, né? Embora tu seja muito engraçado, mas às vezes isso é até um jeito da gente não demonstrar o virginiano que é introspectivo. E, fora isso, tu tá entrando no ano 3. O ano
pra te ter ideia, mais ou menos a gente vai do 1 ao 9, né? Todos os anos a gente é um ciclo. Tem o ano 1, 2, 3, cada um mostra a fase que tu tá. Tu tá entrando no teu ano, tu tá no ano 3, ou seja, o teu novo ciclo começa no dia 24, no dia 25/8, que é quando tu faz aniversário. Então tu tá ainda no ano 3 e tu tá entrando no ano 4. Esse ano teu de ano 3 foi um ano onde tu te redescobriu. Tu começou uma nova fase, tu foi atrás de coisas antigas tuas. É isso, é o redescobrimento. E provavelmente no ano 2 foi onde tu fez algumas parcerias, que tu teve algumas coisas pra tu chegar aqui onde tu tá agora. O ano 4 é o ano do planejamento e de tu pôr em prática. Então, eu acredito, e pelo muito que eu vejo aqui, tu tá num ano onde tu também começa a valorizar o próximo. Valorizar as pequenas coisas e ir modificando e te importar muito com os outros. Tu é uma pessoa tendo Virgem e tendo Áries, que tu tem muito Áries no teu mapa astral, tu é uma pessoa que se importa muito com o outro. E tu entrando no ano 4 é um ano onde tu vai agregar mais pessoas. Eu acho que tu vai ter, não tenho certeza, tu vai ter um ano de muitos projetos novos. E Celso, pra gente encerrar nossa entrevista, eu gosto que o meu convidado tire uma carta, tá? Essa carta aqui é o baralho das cartas do caminho sagrado, né? Eu sempre falo, eu ganhei da minha sogra esse baralho. Então, eu vou embaralhar aqui e vou pedir que tu tire uma carta, tá? Aqui uma carta. E ela vai te dar um dizer, vai te dizer alguma coisa, vai aplicar como isso se aplica na tua vida. Eu queria que tu escolhesse uma carta. Tu sabe que eu tinha um tio que era jogador profissional. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada. E aí ele ensinou algumas, assim, por exemplo, um jogo de pife. Tudo que é jogo ele ensinava algumas táticas pra gente. E aí uma vez, né, nós fomos na casa de um amigo e começamos a jogar dinheiro numa roda entre 6. Mas assim, tipo, R$1, sabe? Aquela coisa. E eu ganhei 6 partidas seguidas. 6 seguidas. Não, aqui tu não vai ganhar. E aí, você o que fizeram? Eles foram me revistar. Eu fiquei puto. Cara, não é possível. Eu digo, gente, é verão. Eu tava de camisa de manga curta, não tinha como esconder. E eu me revisei. Cara, sabe que levantei e fui embora, mas levei meu dinheiro. Sabe que a única coisa que eu sei jogar é pife, né? Eu jogava muito, eu e meu primo. E aí teve um ano que eu fui passar o Natal na casa dele e eu já tinha bebido. Fui à meia-noite lá. E aí eu cheguei lá, é aquela coisa, né? Tu chega lá, todo mundo sabe que tu tá... Ele tava com um baralho pra te jogar. Falei, oi, eu já até bebi, eu não jogo esse baralho aqui. Não é esse daqui. Queria que tu tirasse uma carta pra eu te dizer uma mensagem das cartas do caminho sagrado. Não rouba, por favor, não vai botar aí nas tuas mangas que tu tá de casaco hoje. Não, já levo umas 4. Vamos lá. Tu tirou a carta 34, cesta de carga, autoconfiança. Vamos lá. Tu sabe que o Freud, ele dizia que o humor é a técnica que combate o medo. Sabe que o meu marido, ele foi pra onde tu frustrou meu marido, né? Agora tu sabe que ele tá ali te esperando. Judoca, né? Vamos ficar conversando aqui. Vamos ficar conversando, tu não tá com pressa, né? Dormir. Ele foi pra escola de atores porque ele era muito tímido. E foi um jeito dele começar a se expressar melhor e tudo mais. Vamos lá. Cesta de carga. Autoconfiança. Cesta de carga. A cesta carrega o meu pesar. Para dar-me forças e continuar. Cesta de carga. Não me faças atirar. O meu fardo em costas alheias. Cesta de carga. Canta para mim. Enquanto dura o inverno, fazendo-me recordar. O calor do verão tentando aquecer este corpo cansado. Vamos ver como é que ela se aplica e essa aqui é a mensagem. A cesta de carga também nos ensina a não jogarmos nossas queixas na porta dos outros. Quando confiamos em nós mesmos, em nossa ligação com um grande mistério, aprendemos a valorizar o nosso potencial. Não desperdice o precioso tempo de outras pessoas se você não pretende respeitar a sabedoria que lhe é oferecida. Por outro lado, saiba
que não é sua função resolver os problemas alheios. Todos têm direitos à autoconfiança e você não deve privar os outros deste direito. Em todo caso, nós só carregamos mesmo aqueles fardos que queremos carregar. Porém, se acharmos que somos os maiorais ou que somos muito importantes só porque carregamos tanto peso às costas, convém rever nosso conceito da autoimportância. O lembrete que essa carta nos traz é de que nós todos possuímos a capacidade de desenvolver a autoconfiança. A melhor resposta é sempre aquela que igualmente compartilhada por todos aqueles que viajam no caminho sagrado e que devemos utilizar os nossos dons para encontrar as próprias soluções. Celso, eu queria te agradecer muito mesmo. Eu tô adorando meus convidados. Porque assim, são pessoas que eu queria conversar muito tempo. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu, agradeço a oportunidade. Até mais. Até mais. Tchau. Dá para ajudar nas explicações.